A magia negra sempre foi um tabu. Uma linha que nunca deveria ter sido cruzada, mas ainda assim alguns feiticeiros cruzam essa linha e fazem o impensável. Diretamente das montanhas Apalaches, os povos Navajo contam histórias de curandeiros que praticavam essa magia proibida. O preço é se tornar uma criatura que é a verdadeira encarnação do mal e da escuridão. Hoje, no Contos da Fogueira, eu vou te explicar exatamente o que é e o porquê você deve ter medo do Skinwalker. Mas antes de começar, nós traremos vídeo como esse todo sábado, toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, clicar no nosso sininho e curtir esse vídeo para você ser notificado sempre das nossas atualizações. Sem mais delongas, vamos lá. Recentemente, você comprou um pequeno rancho no interior. O seu trabalho em um banco corporativo estava realmente te sugando até a alma. Você estava cansado, estressado e, na verdade, ter um lugar que você pudesse se desconectar, entrar em contato com a natureza e simplesmente se desligar da sociedade parecia não somente ser uma coisa que você gostaria, mas parecia ser mais uma necessidade do seu corpo mesmo. Em uma noite clara de verão, você aproveita um fim de semana no seu rancho. Você não tem animais, eles dão muito trabalho e o seu tempo é curto. Também não tem ninguém com você, afinal, beirando os seus 40 anos, você nunca conheceu a mulher da sua vida. Seus amigos são poucos e eles moram longe. O seu vizinho mais próximo deve estar a uns 2 km de distância de você. E não que você quisesse eles ali de qualquer maneira, porque na verdade nesse momento qualquer interação humana parecia ser realmente uma penalidade. Sua única companhia é o seu cachorro. Na verdade, ele não é bem seu, ele só apareceu ali no rancho um dia e por acaso você acabou cuidando dele. Já era tarde, sua fogueira estava se apagando e já era hora mesmo de você dormir. Então você vai lá, dá um último carinho no seu cachorro, deseja boa noite para ele e se recolhe para sua cabana de madeira para descansar. A noite parecia normal, até que um barulho te acorda de madrugada. Esse barulho pareciam arranhões, mas eles vinham da parede, era meio estranho. Sua primeira reação é imaginar que talvez fosse seu cachorro arranhando a porta, tentando entrar para dentro de casa, e você não queria muito isso. Meio grogue de sono e levemente incomodado com a situação, você fala em voz alta: "Mas que saco esse cachorro!" e tenta voltar a dormir, sabe? Mas não só você não consegue dormir, como um novo barulho te chama a atenção. Pareciam passos, mas eles vinham do telhado. Esse aí já não tinha muita explicação, assim, na realidade ele estava bem estranho e você estava começando a ficar bem assustado. Você se levanta e vai até a porta da sua cabine para ver se estava tudo bem com o seu cão. As luzes ainda estão apagadas, mas a noite clara te mostra, através do vidro da porta, uma figura. Um vulto canino, sim. Na verdade você estava pronto para abrir a porta e dar uma bronca pensando ser o seu cachorro se não fossem aqueles olhos. Olhos que eram reflexivos, mas que eram estranhamente humanos. Enquanto você está preso no seu transe, a criatura ainda não te percebeu, mas você vê que ela levanta. Agora, ela anda em 2 patas, e em um pulo só, ela vai até o telhado. Os arranhões e passos ficam cada vez mais fortes, mas de repente você tem a sua espinha gelada com uma coisa que você escuta. Você escuta: "Mas que saco esse cachorro!" na sua voz. Mas não era bem a sua voz, na verdade ela parecia meio robótica. A paralisia do medo deu lugar a uma coragem repentina e de repente você sai da sua cabine, vai até a sua caminhonete, no banco de trás alcança sua espingarda. Ao notar essa movimentação, a criatura desce do telhado e vai até você, e sem ter nenhum milésimo de segundo a mais para reagir, você dispara contra o rosto da criatura. Um rosto que agora mais de perto você consegue ver. Na verdade, você esperava que ela tivesse presas e dentes muito afiados, mas da boca da criatura você só conseguia enxergar dentes humanos. A criatura pareceu muito incomodada com o disparo, isso faz ela recuar. Ela corre até a floresta mais próxima e, por hora, ela se foi. Mas até quando isso ia durar? O Skinwalker é uma lenda tão antiga quanto as montanhas dos Apalaches, oriunda das tribos dos povos Navajo no sudeste dos Estados Unidos. É uma lenda que nem sempre foi sinônimo de mal. Com a facilidade da tecnologia, hoje em dia, muitos vídeos de supostos Skinwalkers têm aparecido tanto no YouTube quanto no TikTok. Desde cachorros agindo meio estranho, até vozes vindas da floresta, o Skinwalker está na boca do povo.
E com o conhecimento que você vai adquirir ao longo desse vídeo, tenho certeza que você vai aprender a identificar quais desses vídeos têm alguma credibilidade, quais deles são só um cachorro agente esquisito mesmo. Na língua dos povos Navajo, o Skinwalker é conhecido como Yinaudushi, que, traduzindo assim, significa aquele que anda sobre 4 patas. Em tempos de guerra, muito antes de qualquer europeu pisar no continente americano, os indígenas norte-americanos já praticavam a medicina. Claro, procedimentos arcaicos e cheios de misticismo. Não é difícil de se imaginar que, em tempos como esse, a demanda por curandeiros era muito grande e nem sempre essa demanda era suprida pela quantidade de curandeiros disponíveis. Quando a gente fala em tribos indígenas, é normal que a nossa cabeça vá diretamente para um grupo de pessoas fechado, sabe? Um grupo de pessoas que moram juntas, moram perto. Mas, na verdade, as culturas dos Navajo, assim como os algonquinos daquele vídeo que a gente fez sobre o Wendigo, são mais como uma cultura ou até uma religião. Isso significa que diversas tribos que professavam a mesma crença, tinham a mesma cultura, eram consideradas tribos Navajo, só que elas estavam distantes geograficamente umas das outras. Na verdade, essa cultura, a Navajo Nation, que é chamada hoje em dia, é um território que se estende entre os estados que hoje são Utah, Novo México e Arizona, nos Estados Unidos, então é bem longe. Para facilitar o deslocamento desses curandeiros entre as tribos da região dos Navajo, os antigos anciãos começaram a ensinar esses curandeiros a arte de mudar de forma. O processo era demorado, era muito difícil, mas quando o curandeiro conquistava essa habilidade, ele poderia se transformar num coiote, numa águia, num falcão ou até num peixe, e ele poderia atravessar essas distâncias com muito mais facilidade e muito mais velocidade. Essa é a origem do Skinwalker e é tipo o Skinwalker do bem, porque era aquele que se deslocava para ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Mas é claro que o ser humano, sendo o ser humano que, independente da cultura, é ser humano, descobriu um caminho mais fácil, eu acho. Ao estudar técnicas de magia negra, alguns curandeiros descobriram que você não só poderia adquirir o poder de mudar de forma, como força, velocidade e sentidos sobre-humanos, além da imortalidade. E tudo que você precisava dar em troca era um sacrifício. Mas não qualquer sacrifício, o sacrifício de um ente querido seu. Poderia ser a sua esposa, poderia ser os seus pais, seus avós, seus irmãos, seus filhos. Tinha que ser alguém próximo, alguém que você amasse e desse muito valor. Os próximos passos desse ritual, além do sacrifício, não são muito bem explicados. Hoje, as tribos Navajo, os nativos americanos ainda estão ativos, eles ainda existem e professam a sua cultura. Só que eles são bem sigilosos em relação aos seus rituais. Então é muito difícil de você encontrar informações muito corretas, que são muito verificáveis na internet. Tem um youtuber que pelo menos diz que é um Navajo legítimo. Ele é de uma tribo Navajo e ele faz vídeos pro YouTube explicando essa cultura, e ele já fez muitos vídeos sobre o Yinaudushi, ou Skinwalker. E a maioria da minha pesquisa para esse vídeo tá vindo do canal dele, então eu vou deixar aqui se vocês tiverem curiosidade. E obviamente é em inglês, então se vocês não souberem, paciência, mas então eu tenho bastante confiança nessa fonte porque é um cara que diz que é de lá. Mas, enfim, né, ele mesmo diz que a tribo é muito sigilosa quanto aos seus rituais e ele até sabe, mas não pode falar. Bom, as fontes mais confiáveis sugerem que, além do sacrifício, o feiticeiro deve praticar atos de canibalismo com o corpo do seu falecido ente querido, entre outras coisas que são nefastas demais pra gente falar por aqui. Fato é que, ao fazer esse ritual e obter sucesso, o feiticeiro se torna finalmente um Skinwalker e pode começar a montar o seu macabro arsenal de transformações. Para se transformar em um animal específico, o Skinwalker deve caçar, matar o animal, tirar sua pele, marcar a pele com os símbolos milenares do ritual e praticar um ritual de transformação.
Nesse momento é o que ele usa a pele do animal em cima da cabeça. Então as várias imagens do Skinwalker que nós temos pela internet mostram justamente isso. É um indígena nativo, um pouco esquisitão, mas com uma pele de animal sobre a cabeça quando ele não está transformado, né? Então daí que vem essa representação. Fazendo isso, o Skinwalker consegue incorporar os poderes do animal que ele está se transformando. Os mais comuns de ter um Skinwalker se transformando são coiotes, lobos, veados e cervos. Isso por alguns motivos, mas o principal deles é que esses animais estão extremamente disponíveis nas regiões dos Apalaches para serem caçados, e a outra é que eles têm um tamanho parecido, mais ou menos, com o do ser humano. Segundo a lenda, o Skinwalker gasta muita energia espiritual para se transformar em um animal que não é de um tamanho parecido. Explicando melhor, ao se transformar em um animal com tamanho parecido com o do ser humano, o feiticeiro gasta uma certa quantidade de energia espiritual. Se ele se transforma em algo muito grande, como um urso, ou muito pequeno, como um peixe, ele gasta muito mais energia espiritual. Isso, os nativos dizem que não é impossível, mas o feiticeiro tem que ser muito poderoso e ele tem que ser muito antigo. Pouquíssimos conseguem essa façanha. Além disso, animais como ursos, que eu dei o exemplo, e leões da montanha, são considerados sagrados pela cultura dos Navajo. Então, esses animais não poderiam ser transformados em representações do mal e da escuridão, por mais poderoso que fosse o feiticeiro. Agora, um detalhe muito importante disso tudo, e é o que gera o terror do Skinwalker, e o que gera essa quantidade de vídeos também na internet, é que ele nunca consegue, por mais poderoso que seja, se transformar exatamente naquele animal, sabe? Sem nenhuma falha. Por exemplo, ele pode se transformar num cervo, só que esse cervo pode ser que tenha um pescoço torto, que ele fica assim, igual tem um vídeo bem famoso sobre isso. Pode ser um coiote que tem olhos e dentes humanos, pode ser um lobo que tem um uivo robótico esquisito e que tem um tamanho desproporcional com o que não é natural. Pode ser um veado que anda sobre duas patas e tem a boca esquisita, sabe? Horrível. Enfim, é uma transformação mais horripilante que a outra. Os Skinwalkers não são uma lenda dos Navajo à toa. Na verdade, você só pode encontrar Skinwalkers nas regiões dos Apalaches. Isso porque essas criaturas retiram o poder natural diretamente dessas montanhas. Fora dessa região, eles perdem completamente o seu poder. As pessoas que moram nessas regiões sabem que são locais muito rurais e muito isolados, mesmo no mundo moderno de hoje. A maioria da atividade humana é composta por ranchos e pequenas fazendas que são quilômetros de distância uma das outras. Então, por isso fica um terreno muito fértil para a atividade do Skinwalker. Praticamente todos os habitantes dessa região já sofreram ou já ouviram alguma história dessa criatura. Os relatos mais comuns são passos no telhado, arranhões na parede, os cachorros latindo incessantemente de madrugada e aí depois eles param do nada, sabe? Coisas que assombram a população local dia após dia. Dizem também que o Skinwalker consegue imitar a voz do ser humano e os barulhos que os animais fazem, sejam eles latidos, mugidos, enfim, de uma maneira bem convincente. Só que, assim como a sua transformação, ela é imperfeita. What the hell? E existem alguns vídeos mostrando isso, na verdade é até bem assustador, sabe? O Skinwalker tem que ouvir primeiro a voz da pessoa, o barulho do animal, para poder repetir esse barulho. E as histórias dizem que ele fica melhor conforme o tempo vai passando, só que de cara é muito assustador, porque imagine você tá sozinho no seu rancho, na sua casa, e de repente você ouve alguém chamando o seu nome, por exemplo. Hello? Ou alguma coisa que você falou na sua voz, ou na voz do seu pai, na voz da sua esposa, na voz de alguém que você conhece, só que você sabe que não tem ninguém ali que poderia estar fazendo isso. Além disso, a voz que te chama é bem robótica, ela é esquisita, ela tem um tom estranho. Às vezes o Skinwalker não consegue
delimitar muito bem a altura que ele fala. Então, às vezes, ele grita demais, uma coisa que não deveria ser gritada, sabe? Então, é esse tipo de coisa que acaba assustando muitas pessoas. E, sinceramente, tem uns vídeos bem bizarros na internet sobre desse jeito, né? Eu vou tentar colocar pra vocês aqui. Claro que eu não vou colocar enquanto eu estou falando, porque quando depende de áudio, eu vou colocar separado. Mas aguenta aí. Whoa, where you go? Whoa, run. Go. Shit. Come on. Oh, shit. Isso se você já não viu aí ao longo do vídeo, também deve ter colocado alguma coisa, né? Não sei, eu ainda não editei. Who are you? Please help me. Huh? Please help me. What? What's wrong with you? It did this to me. What? It took my daughter. Burger? Please let me inside. Burger? Mas então, além da pessoa que é usada no ritual para transformar no Skinwalker, quem mais que tá em perigo? O que o Skinwalker faz? Bom, essa é uma daquelas coisas que não se diz muito sobre a motivação dessa criatura. Na verdade, o que os nativos costumam dizer é que ele é a encarnação do mal e da escuridão. Então, tudo que ele faz para te assustar, para te machucar, para matar as pessoas, seria simplesmente pelo prazer da caça, sabe? Mata por diversão. As armas que eles utilizam são forjadas de restos humanos que eles retiram de tumbas recém-cavadas. Os ossos são usados para fazer facas e flechas e um pó que supostamente quando eles assopram assim na sua cara, ele deixa você paralisado. A carne é utilizada para fazer venenos letais que com poucas gotas podem matar um homem adulto. Dizem também que uma das maiores armas contra o ser humano que o Skinwalker tem é o medo. Quanto mais medo você tem dele, mais forte ele fica na sua presença. Agora isso chega a ser quase um hack, né? Porque quem que não vai ficar com medo dessas coisas que eu tô mostrando pra vocês aí ao longo do vídeo? There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we terrified of it. Um bicho, um veado tortão, assim, um lobo que anda em duas patas e tem boca de gente. Cara, é muito difícil você ter a presença de espírito para ficar tranquilo nessa hora. Mas, de qualquer maneira, os antigos anciãos ensinam como você pode se proteger de um Skinwalker. A maneira mais comum de fazer isso é fazer uma fogueira e uma oração ritualística, depois pegar as cinzas que sobram dessa fogueira que você fez e espalhar na sua casa. Espalhar nas janelas, espalhar pelas portas, fazer um círculo ao redor de casa. Que nem o pessoal do Supernatural lá fazia com sal, sabe? Aquele círculo de sal para o fantasma não entrar. É mais ou menos a mesma coisa. Existem ainda alguns objetos que te protegem, alguns pingentes que você usa, pulseiras, e alguns rituais que afastariam o Skinwalker. Mas os nativos não compartilham muito essas histórias. Na verdade, é muito difícil de encontrar. Você encontra menções a esses objetos, assim como eu disse pra você. Agora, o que eles são, como os faz, qual é o ritual, ninguém fala. Agora, a maior proteção que eu posso te passar não vem dos anciãos, não, vem de mim. É que você simplesmente pode não ir para a terra deles. Olha só que legal. Até porque eu tô falando Skinwalker tranquilo aqui, porque eu tô muito longe. Só que dizem os antigos que quando você fala esse nome, você atrai um Skinwalker. Então, você não deveria falar esse nome, seja ele Skinwalker, seja Naldushi, que é o nome indígena, né? Porque ele ficaria cada vez mais perto, você tá chamando ele assim. Então, não façam isso, não falem por precaução. Se esse for o último vídeo do canal, você já sabe por quê.
A lenda do Skinwalker costuma ser muito confundida com a do Wendigo, que é aquela que a gente já comentou aqui no canal. Agora que você viu os dois, se você não viu por acaso, né? Clica lá, vai ver, tá aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar. Você vai ver que não tem nada a ver uma com a outra, mas é coisa que as pessoas confundem na internet mesmo e vai um telefone sem fio, né? Por mais que eu pessoalmente ache a lenda do Wendigo mais legal do que essa, eu acho essa aqui ainda muito legal, muito porque mexe muito com esse misticismo de tribo, assim, que eu acho muito massa. É um dos meus tipos de terror favorito, digamos assim. E eu tenho certeza que você aprendeu algo novo vendo esse vídeo aqui. Eu chequei as minhas fontes e tentei pegar as informações vindas direto dos nativos. Então, provavelmente eu falei alguma coisa aqui que você não sabia. Mas, mesmo assim, se você tem algo a acrescentar, me fala aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. De repente a gente faz uma parte 2. Quem sabe? E se você gostou do vídeo, não esquece que a gente traz esse tipo de conteúdo todo sábado, toda semana. Então se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, liga o nosso sininho para você ser notificado de todas as nossas novidades. Você nunca mais vai perder um vídeo nosso. Muito obrigado por ter assistido até o final, fico muito feliz com a tua presença, um grande abraço, falou!